Ufa, ufa. Achei que era igual o Crepúsculo. Achei que era efeito Crepúsculo. Parto virando experiência de morte, não de vida. Chegamos ao segundo episódio de Bem-vindos a Derry. Roda a vinheta pra gente fazer a resenha sobre esse segundo episódio. Lá, 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 cante uma canção. Lá, 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 lá. Hi Brasil, Jimmy do canal Jimmy Nada Neutro aqui, novamente, o seu Visconde de Sabugosa do Mundo Nerd, o seu duende super-heróico, seu nerd brazuca, para falar do segundo episódio de Bem-vindos a Derry. Que episódio incrível, gente, terror bom de assistir. Eu confesso pra vocês que eu fiquei com medo de ser, não com medo do terror da série, com medo de ser Crepúsculo. Quando você tem o flashback da morte das crianças lá, com o bebê, demônio, morcego matando elas, e a menina acorda, a Lily, eu falei, putz, mentira que era um sonho. Tá tirando com a minha cara. Ah, não. Andy Serkis, tá me zoando. Eu achei que ia ser igual a cena do último filme do Crepúsculo, que a menina tem lá, que tem a vampira que enxerga futuro, um possível futuro, eu não lembro mais. Tem aquela puta cena de que arranca a cabeça do pai dos vampiros lá, e tem aquela puta guerra entre os dois clãs de vampiros, e era só uma visão dela. Nada aconteceu. Nossa, eu fiquei com uma raiva desse filme. E nesse segundo episódio do Bem-vindos a Derry eu achei que ia ser igual. Eu falei, mas aí depois você percebe ao longo do episódio que não, as crianças realmente morreram, a série foi corajosa, matou matou a criançada. Isso eu achei, é a primeira coisa que eu separei para destacar aqui nas minhas anotações. Aí eles continuam, pessoal, aquela ambientação da cidade de Derry, né? Dessa cidade estranha, com a aparência de ser uma cidadezinha perfeita. Você vê até na vinheta agora, que no segundo episódio você tem a vinheta, não, a abertura, né? Da série, com aquela animação dos anos 60, com meio um traço de pin-up, né? Que é para dar a ideia da família americana perfeita, piquenique no parque. Só que isso para mostrar que essa perfeição esconde um terror velado, né? Você percebe isso na atitude quando você vê os meninos lá batendo no meio da rua, batendo numa outra criança, né? E ninguém faz nada, todo mundo só olha assim. E como se tivesse acostumado, como se aquilo fosse comum, só a mulher lá do Major que vai, ela estranha aquilo. Então eu acho que a ideia é essa, que a série quer passar, né, é de uma cidade, de uma população ali que finge perfeição, mas esconde umas coisas terríveis, elas escondem terrores, né, que é além do It, né? Além da coisa, tem uma sociedade também que você vê que tem ali o carinha, o senhorzinho do açougue, da venda, você vê que tem uma loja de imóveis bem caracterizando uma cidade pequena, com a sua economia, com toda a ideia de perfeição, de convívio de uma comunidade ali, né? Que todo mundo se conhece, né? Até o dono da venda pergunta pra mulher do Major, que eu esqueci o nome, que ela é nova, né? A série, ela continua também nos apresentando, ela coloca duas famílias ali, ele coloca a família do Major,
A gente é apresentado à esposa e ao filho Will, que vai agora fazer, provavelmente ser uma das crianças protagonistas. A série vai levar a criança como protagonista mesmo, pelo que eu vi, né? Vai ser bem It e Stranger Things mesmo. Aí mas a série já me conquistou, já me pegou pelo terror, então eu nem vou ligar muito pra ter criança como protagonista, né? A série coloca esses dois tipos de família, né? Provavelmente para provocar mesmo, são duas famílias de gente negra, né? Tem uma família negra bem sucedida, que é a do Major, da esposa e do filho Will, um menino que adora ciência, né? Que se encanta com a ciência, que ele é inteligente e tal. E tem a outra família da Ronnie, que o pai tá sendo acusado de ter matado as crianças, né? E você quer jogar a culpa nele, né? Eles até, durante o episódio, um dos militares lá, o delegado, quer forçar ela a confessar que o pai dela foi o responsável pelas mortes, né? Lembrou até uma minissérie da Netflix, a Olhos que Condenam, se eu não me engano é esse o nome, Olhos que Condenam, que é sobre É uma série sobre isso mesmo, de 5 adolescentes, né? Do Harlem, do bairro lá de negros dos Estados Unidos. Que eles são injustamente acusados de um crime e tem toda uma organização policial forçando esses adolescentes a confessarem um crime que eles não cometeram. Acho que era de uma ciclista, se eu não me engano, que passava, que foi morta. E eles estavam eles estavam nas proximidades e acabam sendo obrigados a confessar um crime que não cometeram. Me lembrou um pouco esses Olhos que Condenam, né? Inclusive um dos atores, o ator que faz o Harold lá, parece que tem poderes sobrenaturais, tá no elenco do Olhos que Condenam também, o Chris Chalk. Ele é um dos personagens, eu não lembro mais que personagem que ele faz. Mas é um drama de 2019, pessoal, eu recomendo esse Olhos que Condenam, vale a pena assistir. Voltando aqui pra série, pessoal, então tem essa ideia de você, numa máscara de bondade, você esconder a maldade e o terror, né? Mais ou menos é isso que parece uma sociedade ali. A sociedade é muito grande para uma população de uma cidade pequena, né? Mas a população, parece que a característica, não sei se é afetada ou não pelo It, é uma sociedade que tem uma máscara de bondade, mas tem um terror velado, né? Isso pode até nos remeter um pouco ao próprio racismo aqui no Brasil, né? A gente tem a comparação de que nos Estados Unidos o racismo é muito pior, mas aqui no Brasil a sociedade é tão racista quanto, só que a gente tem uma máscara de bondade, de aceitação, de que aqui é todo mundo misturado, todo mundo se gosta e se adora. Eu acho que essa é a ideia que a série quer passar, né? É uma máscara de bondade. No fundo ali tem muito preconceito, né? Eu achei interessante que ela nos coloca com dois núcleos de família. De uma família negra bem sucedida e de uma família negra ali desestruturada, disfuncional, onde a menina perde, eu acho que provavelmente a mãe morreu no parto, né? Uma família negra pobre. Como existem os dois cenários, né? Eles são provocativos em colocar como existem os dois cenários de desigualdade até dentro do ambiente de racismo contra os negros, né? Existe um negro bem sucedido e existem a parte que também é mal sucedida, né? Isso da menina ter perco, acho que a mãe no parto, dá uma das melhores cenas de terror assim que eu vi dos últimos tempos. E eu gosto de terror, né? Mas essa cena que ele transforma o lençol que a menina tá. Você já ficou preso no lençol assim tentando escapar em algum momento na sua vida? Eu não lembro, mas eu acho que aconteceu alguma vez comigo. Cara, é uma agonia e eles transformam essa coisa do lençol, ele transforma o lençol num útero, né? O lençol começa aos poucos a se transformar numa pele humana, assim, e você vai percebendo que é isso, que é um útero, e ela, quando ela consegue escapar do lençol ali, sair, ela é como se ela estivesse nascendo.
essa alucinação que ela tem, ela nasce, você vê o cordão umbilical, é a cena de um parto ali, e a alucinação, a coisa aparece como a mãe dela, né? Falando, você me rasgou, né? Então dá a entender, eu entendo que a mãe dela morreu no parto, né? Então ela tá usando aquele trauma, a série usa o trauma da menina, trauma da personagem, como pra aterrorizar ela, né? E ela tem que superar o trauma ali pra conseguir se livrar daquela alucinação. Eu ainda não ficou claro pra mim quando é real e quando é alucinação, né? Quando que vai, ela corre o risco de morrer mesmo ou quando ela não corre, né? Eu achei que ia ser a morte dessa menina. Você ficou ali com realmente ela correndo o risco de morrer, mas era uma alucinação. Depois os pais entram, né? Mas eu achei muito criativo esse terror, porque a ideia de parto, que é uma ideia de vida, de luz, ela tava dando luz dando as trevas, vamos dizer assim, não é dando a luz, é dando as trevas, é o oposto. Além dela, e a cena é muito incrível, eu achei, porque ela além de ser o parto, o cordão começa a puxar ela de novo pra dentro. Então é você voltando pra dentro do útero pra morrer agora, não pra nascer. Eu achei isso incrível, eu não lembro, porque eu não li os livros do It, né? Então eu não sei essas referências, mas foi o que eu falei da resenha do primeiro episódio. É um terror muito criativo, eu acho, né? Na hora de criar cenas de terror. A série já me ganhou nessa cena de terror. Então você tá voltando, o cordão umbilical tá te puxando pra dentro de novo da mãe dela. E é a mãe dela ali falando sempre, né? A coisa se disfarça. Então o cordão começa a puxar ela de novo, pra ela voltar pra dentro do útero, né? Pra morrer agora, né? Pra mim faltou só você enrolar o cordão umbilical no pescoço dela, pra dar aquela morte clássica que tem de alguns bebês. Morreu com um cordão umbilical no pescoço. Acho que faltou só isso pra a cena ficar perfeita. Mas enfim, eu achei maravilhosa a cena. Os efeitos convencem ali. Ao contrário do primeiro episódio, que dava pra ver na hora que o bebê demônio sacode uma criança. Uma criança. Me bati no ET de Varginha aqui. Na hora que ele sacode a criança, né? Dá pra você perceber que não é real. Então me tira um pouco. Os efeitos, quando eles não são muito críveis, eu sempre me tiro um pouquinho da experiência ali. Mas esse não me tirou. Não senti em nenhum momento que parecia efeito, né? Então eu achei excelente essa cena. Eu destaquei aqui. O Halloran lá, não sei se é assim que pronuncia, ele tem poder, me parece que talvez ele tenha um poder paranormal ali, né? Eles estão usando esse agente ali do exército, não lembro qual que é a patente dele, para rastrear a coisa, né? Me parece, né? Porque eles estão, você vê uma hora, tem um plano geral, a câmera pega e vai para um local de Derry, onde eles estão fazendo escavações. Eu achei que seria só dentro daquela base militar, mas parece que é mais amplo do território mesmo. A expansão ali da coisa, talvez, né? Então eu não entendi se ele tem poder, que tipo de poder que ele tem, né? Talvez os fãs aí do Stephen King, das histórias, possam falar melhor o que é esse superpoder, talvez esse mediunidade que o Halloran tem, né? Halloran, acho que é assim que pronuncia. A Lily, aí tem um paralelo parecido com a Eleven, né? A Lily ela foi como ela tem esse contato com a coisa, ela já foi do sanatório. E no começo da série a gente vê que ela saiu, não quer voltar e acaba voltando porque ela tem uma cena no supermercado. Uma coisa que a série tá fazendo muito bem é construir o terror nessas coisas que a gente não imagina que tem terror, né? Foi agora nessa cena de parto. Você nunca vai imaginar um terror numa cena de parto. E um terror dentro de um supermercado, né? Coisa muito simples, muito banal, cotidiana, bem rotineira. E eu acho isso incrível, assim, na escrita, né? E você consegue transformar aquela cena
no trauma dela ali do pai, parece, que morreu com alguma coisa relacionada àquele picles, e ela começa a ter uma perseguição meio das pessoas, assim. Lembra um pouco o filme de terror recente, que é o Smile, eu acho, que você tem terror com um sorriso, né? A pessoa fica sorrindo pra você e te perseguindo, né? Eu também achei muito bom esse filme de terror recente. Eu acho que é Smile o nome, se eu não me engano, gente. Smile. Filme. Peraí. Filme. O Sorria, né? Um filme de 2022. Eu acho que já teve 2, ó. 2024. O 2 eu não assisti ainda. Mas me lembra um pouco que é você encontrar o terror, encontrar o horror, às vezes, uma coisa de maldade no que não necessariamente é. Um sorriso seria uma coisa boa, alegre, você encontra o terror nele. É a mesma coisa que eu achei do parto e nessa cena do supermercado, né? É uma cena muito criativa também dentro, o rosto saindo do pai dela saindo de dentro do pote de picles ali, eu acho que era picles, não lembro o que era mais. E você tem um paralelo ali com a Eleven, né? Ela vai voltar, sabe aquela coisa da menina com experiência que foi torturada. Você percebe como as pessoas ali são meio sinistras, até como os enfermeiros do sanatório recebem ela com uma risada assim. A mãe dela a mãe dela da Lily é meio traumatizada, esquisita. Ela entrega a filha com a frieza ali, né? Pro sanatório. Eu fico pensando, porque se teve todo essa background, esse pano de fundo de acontecimento ligado aos militares em Derry, se os filmes do It mencionam essas coisas. Eu não lembro, gente. Comenta aí se vocês que talvez tenham mais conhecimento sobre a mitologia do Stephen King ali, se eles mencionam, porque o problema de você criar às vezes um universo assim compartilhado é você, ou estender o universo, é você esquecer de mencionar coisas que aconteceram nos filmes do It, né? Eu não lembro se o It tem esse passado. Se tudo isso já aconteceu, os filmes do It deveriam mencionar esses acontecimentos dos anos 60, né? Será que menciona? Aí eu acho que se perde um pouco. Acho que na hora... Ainda mais que é o Andy Muschietti, né? Escrevendo, que é o mesmo diretor dos dois filmes, né? Ele teria que entrelaçar, no meu ponto de vista, as duas coisas. Eu vou reassistir os dois Its pra ver se eu lembro se tem um vínculo aí da série com os dois filmes, né? O Major lá, o Major Hello, esses nomes em inglês eu nunca sei pronunciar direito. A gente fica sabendo durante o episódio que aquele ataque que ele sofreu no primeiro, dos supostos agentes ali da União Soviética, do comunismo, foi uma armação do Coronel Shaw lá para testar se ele era realmente um homem sem medo, né? Ele cita que ele tem uma amígdala danificada. Eu fiquei curioso, gente, para saber se essa amígdala era verdade ou se era só uma criação da ficção, mas pela uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, tem isso mesmo, né? Essa amígdala cerebral, eu fiquei imaginando que era da garganta. Falei, mas ela tem amígdala no cérebro também? Cérebro? E pior que tem. Conhecimento da anatomia meu tá uma bosta. A amígdala cerebral é crucial para o processamento de emoções, especialmente o medo. Quando você tem lesões, pela pesquisa aqui, gente, lesões nessa área podem levar à ausência ou diminuição do medo, docilidade, hipersexualidade, alterações alimentares e dificuldades em reconhecer perigos. Então ela realmente ela pode causar mudanças de comportamento, né? Quando você tem esse problema na amígdala danificada. Então ele é um homem sem medo. Eles estavam buscando ele para que ele conseguisse. Eles querem usar essa arma, que provavelmente é o Pennywise, né? Fazendo o que os Estados Unidos sempre faz, né? Tudo eles querem usar para arma militar e dominar o mundo. Conquistar algum território. Era clássico dos Estados Unidos, principalmente
na época da Guerra Fria, né, pós Segunda Guerra Mundial, é sempre usar qualquer coisa ou para matar ou para sexo. Isso é não só dos Estados Unidos, né, gente? Eu acho que é a fetiche humano, né? Você cria alguma coisa, isso aqui dá pra me matar? Essa caneta, eu posso matar alguém com ela ou eu posso usar pra sexo selvagem? Aí depois você pensa para as outras utilidades para a humanidade. Aí eu fiquei imaginando, chama o Demolidor, chama o Homem Sem Medo. Quer Homem Sem Medo? Chama o Demolidor. Ele é conhecido pela alcunha de Homem Sem Medo. Será que o Matt Murdock tem a amígdala danificada também? Além de ter perdido a visão só a visão que ele perdeu, né? E aí teve os sentidos amplificados. Será que a amígdala deles também teve problema? Na hora me veio que eu sou um nerdola dos super-heróis, né, gente? Na hora eu já pensei no Demolidor, no Daredevil. Eu adorei o episódio, pessoal. Achei que já é melhor que Stranger Things, hein? Já tem um terror ali mais ousado que Stranger Things, porque Stranger Things não é terror, né, gente? Ele mal tem terror, vamos ser sinceros, né? O que vocês acharam, pessoal, do segundo episódio? Vocês gostaram, não gostaram do episódio? Estão achando muito cópia de Stranger Things? Estão achando que mergulha bastante na mitologia de Stephen King? Eu vi que tem uma menção também, que eu estava esquecendo de falar, a um Cadillac, né? Pelo que eu vi aqui numa matéria, que é encontrado no subterrâneo no final do episódio. Em meio às buscas ali das Forças Armadas, eles encontram o artefato, a equipe do Halloran, né, que é o cara que tem um poder sobrenatural, pelo que parece, né, eles estão usando ele. Ele encontra esse que parece ser o Cadillac V16 no subterrâneo, naquelas escavações que as Forças Armadas estão fazendo lá em Derry. Parece um veículo comum, assim, de começo, né, gente? Eu, pelo menos, não saquei a referência porque eu não li os livros, mas tem um monte de esqueleto lá que foi encontrado no interior e eles avistam, né? O Major olha assustado para aquilo. Aqui o pessoal que entende mais falou que é uma referência a Dolan's Cadillac, que é um conto do Stephen King, que é uma coletânea de contos e pesadelos de paisagens de sonhos, né? Nesse conto, pelo que eu vi aqui, o professor Tom Robinson está consumido pela vingança após o assassinato brutal de sua esposa pelo mafioso Jimmy Dolan. Jimmy, não foi eu. E traça um plano implacável. Ciente de que Dolan é intocável e protegido por seu Cadillac à prova de balas, Tom usa meses de planejamento para cavar uma armadilha secreta na estrada. O clímax é o enterro de Dolan vivo e dentro do seu luxuoso carro em uma cova na rodovia. Aí muitos estão falando que é uma referência que a série vai usar. Não vai ter, talvez. Não sei se vai ter esse personagem, o mafioso Jimmy Dolan. Mas eu não peguei essa referência, né? Eu espero que também eles não foquem muito para os fãs de Stephen King, né? Para que quem não é tão fã, não teve acesso à literatura, não consumiu, consiga também assistir a série numa boa, né? Sem ficar meio confuso e perdido com essas referências, esses easter eggs à literatura do Stephen King. E esses foram meus comentários sobre o segundo episódio, pessoal. Comenta aí, não esquece de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo nerd. Curte o canal, pessoal. Se inscreve, ativa as notificações para saber quando eu lançar um novo vídeo falando da série. Eu vou assistir o terceiro episódio e vou trazer aqui para vocês a resenha, viu? Muito obrigado por assistir até o final, se você assistiu. E curte o canal para dar aquela força, hein? De mim nada neutro, fui!